alguns levantassem, né? Mas é bom louvar a Deus, é bom estar aqui com os irmãos e ver o rosto de cada um de vocês. E hoje nós, mais uma vez, temos uma porção da palavra de Deus para meditar. Queria dizer da minha alegria, da minha satisfação. Eu creio que a gente precisa prestar atenção, né, nas grandes e nas pequenas coisas que Deus faz em nossa vida, que às vezes tem uma dimensão geral, outras vezes tem uma conotação apenas pessoal. Eu sei que aquilo que eu vou dizer tem conotações além de mim, mas para mim é sempre uma alegria muito grande ter essas experiências. Na quarta-feira nós estávamos aqui, nós pregamos a palavra de Deus, um culto abençoado, simples, né? Como toda quarta-feira, sempre tem poucas pessoas. E depois do culto, um irmão que tem sempre vindo chegou para mim e disse: pastor, eu queria aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. É sempre uma alegria para o povo de Deus ouvir isso, né? E de maneira particular, para o pastor de uma igreja, certamente é uma alegria. E aí eu e o irmão Clerinho, alguns irmãos, Tinga principalmente brinca comigo, porque eu digo Clerim, né? Mas eu nunca ouvi, viu, Wilton? Nunca vi o pessoal chamar Clerinho. Eu só entendia Clerim, por isso que eu chamava Clerim. Mas é Clerinho, não é, irmã? Então, eu e o irmão Clerinho, o Clerisval, nós sentamos, explicamos a ele. Espero que hoje à noite, ele disse que iria fazer de tudo, mas ele trabalha, né, e tem aquelas escalas. Esperamos em Deus que ele esteja aqui conosco. Uma outra experiência muito boa também, né? Ontem eu fui visitar a Missão Vida. Eu vou trazer umas fotos para os irmãos. Eu já vinha combinando com o pastor Emanuel, que esteve aqui, deu um relatório para os irmãos. Lembram daquela missão que ajuda pessoas em situações de rua? Eles estão numa base muito interessante lá em Camaçari, na estrada ali em Pojuca, né? E ontem eu fui lá. E nós temos um senhor, um crente em Cristo, né? Um jovem que trabalha com a gente, ele é confeiteiro. E eu falando desse projeto, ele disse: rapaz, eu sempre pensei em ser útil nas mãos de Deus. Vamos marcar uma visita. Eu não contei conversa. Eu digo: você vai? Vou. Liguei direto para o pastor. Pastor, eu tenho um confeiteiro aqui, eu já estou planejando fazer uma visita. Tem como a gente... pastor, qualquer dia que você pensar aí, pode vir. E finalmente o dia foi ontem. E nós fomos, irmãos, eles têm 34 homens, salvo engano, dá no total umas 40 pessoas, porque tem um pessoal da cozinha, né, também. Um lugar muito organizado, muito limpo. Eu não sei se é porque eu fui visitar, né, mas é porque o pessoal também precisa ocupar o tempo, né. Então, um lugar muito interessante para a recuperação de pessoas. E ontem nós fizemos com eles 2 massas de esfirra e bauru. E foi exatamente num dia preciso, porque ontem à noite eles iriam celebrar o aniversariante do trimestre. Rapaz, quando a gente veio fazer salgado, um olhou assim para o outro e disse: a gente vai ter festa boa. Rapaz, foi algo bom, né? E aí a gente esteve lá, claro, pregando a palavra, né, ensinando o mais novo que tem lá tem 25 anos de idade. O mais novo em tempo que está lá tem 1 mês. Então, orem, né? Tem 5, 6, alguns já estão terminando, né, o período que são 7 meses de internação. Então, orem por aquela instituição. Não é fácil, né, lidar com pessoas. E pessoas que passaram por essa experiência de rua é mais complicado ainda. Então, oremos por aquela instituição.
Ontem um irmão me disse que ainda não recebeu o e-mail, né? Alguém já recebeu o e-mail que fez o cartãozinho? Nós também não, né, dona Edna? Não recebemos ainda o e-mail. Vou até cobrar do pastor Emanuel. Porque a gente deu o contato, né? Ele vai enviar um boleto para a gente estar ajudando a instituição. Então, oremos pela missão vida. Esse irmão Anderson, ele foi resgatado por Cristo há 5 anos. Talvez os irmãos conheçam ele. Ele disse que é muito conhecido aqui. Ele não era peça rara aqui em Simões Filho, não. Ele é crente agora, né? Há 5 anos. Ele participa de uma igreja independente. E ele está muito, mas muito voltado para Deus usá-lo com essa missão que ele tem, né? Ele disse que aprendeu. Ontem ele me disse assim: pastor, quem sabe Deus me ensinou essa função para eu ser útil no reino. Eu digo, com certeza, né? Deus pode te usar. Então, vamos orar por ele. Hoje é dia de ceia e eu queria ir com os irmãos para o texto de Lucas, capítulo 22, do 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, porque o Senhor, além de nos dar o dom da vida, tem nos dado todos os recursos para mantê-la, para sustentá-la, para provê-la daquilo que ela precisa. E reconhecemos isso desde o copo d'água até uma cama onde nós podemos nos deitar e descansar. Nós te louvamos por Jesus, porque um dia ele nos encontrou na rua da vida, sem esperança, longe do Senhor, sem nenhuma perspectiva de eternidade com o Senhor. E ele nos chamou, nos reconheceu como filhos, nos adotou em sua família e nos deu a graça de sermos chamados seus filhos. É por ele e para ele, ó Deus, que estamos realizando este culto. É para a glória do nome dele que nós nos prostramos em adoração ao Senhor. E te louvamos por causa de Jesus, pelo nome de Jesus, para a glória de Jesus. E o Senhor nos ajude, Deus, nesta manhã também na celebração da ceia, em memória dele. Ajuda-nos a aclarar os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, daquilo que o Senhor já tem revelado na tua palavra. Que possamos sair desta meditação um pouco mais conhecedores do que o Senhor tem revelado, mas também, Senhor, mais zelosos, mais amorosos e intensamente envolvidos naquilo que o Senhor nos ensinou, nos prometeu, nos mostra na tua palavra. Nós rogamos isso e rogamos na mediação do teu Espírito Santo, que intercede por nós, mesmo quando nós não sabemos pedir, mesmo quando nós não sabemos orar como convém. Então,
pelo teu Espírito, nós suplicamos que o Senhor escute as nossas súplicas e orações neste instante. Entregamos em tuas mãos a vida do nosso irmão, Gessivan, que o Senhor cuide dele, que o Senhor fortaleça, confirme, Senhor, no coração dele a decisão que ele tomou de seguir a Jesus. Que nós, enquanto igreja, sejamos um berço para ele crescer, para ele desenvolver-se como cristão, como luz e sal neste mundo. Te louvamos pela missão vida, por cada coordenador, por cada homem que dedicou sua vida para cuidar de outros. Abençoa e fortalece, anima o coração deles. Pedimos por cada interno daquela instituição, ali em Camaçari e no restante do Brasil. Que o Senhor os ajude, os fortaleça. Não deixa eles desistirem deles mesmos, mas que o teu Santo Espírito use essa instituição para trazê-los ao pé da cruz e salvar aqueles que o Senhor certamente vai salvar por tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Cada vez que a gente lê a Bíblia, parece-nos que uma luz é mudada de um versículo, de uma passagem, às vezes a um termo que nos chama a atenção. E essa semana, estava lendo essa passagem e me chamou algo me chamou a atenção nas palavras de Jesus, nesse termo. E, claro, meditando, buscando resposta, eu encontrei algo que eu creio que vai edificar os irmãos dentro desse entendimento da ceia do Senhor e o que ela significa para nós, aquilo que nós podemos e devemos entender da ceia do Senhor. Nós já sabemos que essa ceia foi uma ceia planejada por Cristo. Ela estava dentro do calendário de Deus de maneira precisa. Até o homem, na casa de quem iria ser realizada, já estava determinado, porque antes de Jesus enviar os discípulos, ele disse: vocês vão encontrar um homem. Qual era a característica? Qual a característica do homem? Leiam aí, nos versículos anteriores. Com um cântaro, aonde? Um cântaro de água. Rapaz, quando a gente olha esse evento na perspectiva humana, Jesus diz ao... Ok. E eles dizem, onde? Aí Jesus diz, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão. Agora tem algo a observar aqui. Deus planejou tudo, inclusive algo inusitado nos dias de Jesus. Que o homem não era o provedor da água da casa. Quem andava com um cântaro na mão era as mulheres. Por isso que não foi difícil para os apóstolos encontrar aquele homem. Imagine se fosse comum os homens andarem com um cântaro na mão. Quem é aquele? É aquele? É aquele? É aquele? Não é curioso? Deus sabia, gente, até os mínimos detalhes desse evento. Ele planejou não apenas ali naquele estado e naquele momento que Jesus estava, mas antes daquilo, Jesus já tinha planejado, porque provavelmente esse homem aqui não iria estar com um cântaro exatamente na hora que os discípulos fossem procurar.
Então a gente tem um Deus perfeito que controla todas as coisas. E Ele está realizando as coisas dentro do seu tempo. Mesmo que os discípulos não percebessem isso, mas Ele está. Diz o texto no verso 14, chegado a hora. Agora, evidentemente, essa ideia de chegada a hora era a hora que comumente os judeus comemoram a Páscoa. Lembra lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus diz que como deveria realizar a Páscoa, em que horário do dia deveria realizar a Páscoa? Então, eles estão num cronograma de Deus que eles não percebem, mas ao mesmo tempo eles estão cumprindo regras e princípios que eles já conhecem. É a nossa vida. A nossa vida é assim. O tempo da nossa vida tem um tempo de cumprir-se as coisas dentro do nosso planejamento, dentro daquilo que nós já nos organizamos, mas a gente precisa lembrar que sobre este tempo, ou acima desse tempo, tem um Deus que controla todas as coisas. E é esse Deus a quem nós servimos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Aí tudo bem, nós entendemos, era costume dos judeus, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Tudo aqui é comum. Os judeus faziam questão de ter outras pessoas da intimidade deles participando desse evento. Lembram que uma das recomendações da Páscoa é que, por exemplo, na casa de Lucas, e a família de Lucas, a esposa e 3 filhos, está profetizado, tá? Brincadeira, Lucas, brincadeira. Pode ser só 3 ou 4, sim, pode ser mais. Mas imagine, na casa de Lucas, ele é judeu, ele está comemorando a Páscoa. A Bíblia disse que se porventura o carneiro que ele for matar der para outra família, ele tem que chamar outra família. Porque a ideia era congregar, né, essa comunhão, essa confraternização, essa união de nação. A nação precisava estar no mesmo espírito. E a ideia aqui, gente, é que Jesus desejou ardentemente comer essa Páscoa, tanto por esse costume já entre os judeus, mas ele acrescenta algo aqui. E qual é o acréscimo aqui? Antes do meu sofrimento. Eu quero tomar essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E por que antes do sofrimento de Cristo? Porque Cristo faz questão de marcar isso. E ele vai explicar. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que ele vai comer a Páscoa, essa Páscoa vai se cumprir, e eles não vão tomar antes do estabelecimento do reino. O que é isso? Aí já deu um nozinho na nossa cabeça, né? O que é que Cristo está ensinando para esses judeus? O que Pedro, João, entendeu ou entenderam? O que eles compreenderam com isso? E eu fiquei martelando minha cabeça e eu, claro, fui estudar, fui pesquisar. E a ideia, irmãos, do que Jesus está dizendo aqui, só pode ser compreendida se nós, assim como aqueles judeus, apóstolos, tinham conhecimento da Páscoa, se nós tivermos também conhecimento da Páscoa. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que retornar à Páscoa. Por causa do nosso tempo, nós não vamos examinar a passagem lá de Êxodo 12, mas quando foi que a Páscoa aconteceu?
A Páscoa acontece exatamente antes da saída do povo. A Páscoa acontece antes da libertação do povo do Egito. Então, nós entendemos que os judeus fizeram uma Páscoa, e somente uma Páscoa, antes da libertação, e todas as demais Páscoas foi apenas para celebrar esta libertação. O que Jesus está sabiamente colocando para esses discípulos é que eles estão tomando, agora não mais Páscoa, mas tomando uma ceia na celebração da Páscoa judaica, mas aqui está instituído um evento que é anterior à libertação que ele iria prover através da sua morte, como o Cordeiro, para esse povo ter acesso não mais a uma terra, mas a um reino chamado Reino de Deus. E é interessante olhar isso. Jesus Cristo está dizendo que eles iriam tomar essa ceia e iriam tomar, evidentemente, antes do estabelecimento do reino de Deus, porque, irmãos, a partir da morte de Jesus, inicia uma nova era, que nós chamamos a era da igreja, onde um reino é estabelecido. Então, entendendo aqui, qual era o objetivo básico da Páscoa? A primeira, mostrar a libertação sobrenatural de Deus pela morte de um cordeiro. Essa era a primeira Páscoa. Posteriormente, celebrar o que acontecera antes, que é a morte do cordeiro e a libertação do povo. E aí a gente entende. Ele diz assim: pois vos digo que nunca mais a comerei. E aqui nós entendemos, e a maioria dos estudiosos entendem, que Jesus Cristo está falando sobre a cessação, ou o cessar da necessidade de celebrar a Páscoa judaica. Vocês não precisam mais. A partir dali, Pedro, João, Tiago, e os demais apóstolos, eles não tiveram mais necessidade de relembrar ou de lembrar a Páscoa e de celebrar a Páscoa judaica. Por quê? Porque agora eles tinham passado por uma nova aliança no sangue de Jesus. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando foi que essa Páscoa, essa nova aliança, essa Páscoa cristã aconteceu? Na morte e na ressurreição de Jesus. E, irmãos, vejam que Cristo pega todo o simbolismo e aplica a si mesmo. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é aquele que nos libertou numa libertação muito maior, muito superior àquela que fora dos judeus. Se nós, evidentemente, pulsamos, achamos tão interessante como Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa, olha, muito maior poder e muito maior demonstração de força Deus deu ao libertar a mim e a você do império das trevas. Diz o texto: e tomando o cálice, e havendo dado graça, diz: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
Os estudiosos, eles se dividem em duas interpretações, e eu, inclusive, entendo as duas e compreendo que há lugar para as duas, mas a interpretação mais literal é que Jesus não está falando do reino de Deus que virá, é do reino de Deus que já veio. Ele não está apontando aqui, segundo alguns, para os céus, onde um dia nós iremos celebrar as bodas do Cordeiro. E, inclusive, ontem nós falamos sobre escatologia, né? Enquanto a grande tribulação está acontecendo aqui, a igreja está celebrando as bodas, ou a festa de casamento da igreja, que é a esposa, e do esposo, ou a noiva com o noivo nos céus. Jesus Cristo não está falando desse tempo, ele está falando desse tempo que nós já vivemos, que é o reino de Deus. Quando a gente pensa em reino de Deus, irmãos, a gente precisa entender do já e ainda não. E o que é essa expressão? É que nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não na sua completude, na sua grandeza e no seu clímax. Então, o reino de Deus já existe. Deus já estabeleceu o seu reino. Porém, nós só usufruímos de todos os aspectos da promessa feita ao povo de Deus desse reino, e evidentemente aos judeus que estavam aqui, nós só usufruiremos dele quando Cristo voltar e reinar aqui, e isso vai começar no reinado de 1000 anos, que culmina na eternidade. Então, irmãos, essas informações que nós temos aqui devem tornarem-se práticas para nós, de como nós devemos celebrar a ceia hoje. A ceia deve ser celebrada não mais como algo que vai nos garantir algum ganho, alguma libertação. Assim como os judeus, ainda hoje, os judeus ortodoxos celebram a Páscoa como já tendo ganhado, como já tendo acontecido a libertação, nós também devemos celebrar a ceia para comemorar, para celebrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Não mais como prisioneiros, mas como libertos em Cristo. Não mais como aqueles que serão libertos, mas como aqueles que já foram libertos. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Quero convidar os irmãos a abrirem lá suas Bíblias. 1 Coríntios 11. Nós temos aqui em 1 Coríntios a celebração da ceia, ou o ensino, ou como esses irmãos deveriam celebrar. E no versículo 26, Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E a ideia é que nós proclamamos nossa libertação, nossa salvação, ao tomarmos a ceia. Não é algo que ainda há de acontecer, é algo que já aconteceu. Claro, ainda não na sua plenitude, porque esse rei estará voltando para receber a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Que ao tomarmos o vinho, comermos do pão, nós possamos lembrar disso.
Estamos fazendo algo em comemoração, em lembrança daquilo que já aconteceu conosco. Senhor, nos ajude a glorificar o nome do Teu Filho através da ceia desta manhã. Nós pedimos isso e rogamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar para a ceia.